Bem-vindos aí ao nosso canal e hoje vamos aí para um vídeo de suma importância. O que você sabe a respeito do arcanjo Rafael? Você já ouviu falar alguma coisa? Você sabe em que livro que se encontra este anjo, o livro da Bíblia que se encontra este anjo? Você conhece a história de Tobias? Nós vamos aqui falar assim, por alto hoje, mas você vai descobrir coisas aqui que você ainda não sabia. Eu estou com uma cola aqui na minha mão, que é para poder fazer a coisa certa. Talvez eu esqueça de alguma coisa. Vamos falar, digamos, não só superficialmente, mas vamos falar um pouco por alto. Mas neste por alto que nós vamos falar, você vai aprender muita coisa aqui. E este vídeo, quem pediu para que eu fizesse foi minha prima, por nome Irami. Ela segue aí o nosso canal. Ó, se você não tem uma prima fofa como eu tenho, você não sabe o que você está perdendo. Essa minha prima, ela é uma fofa. E como muitas pessoas também queriam saber a respeito deste arcanjo, hoje eu resolvi fazer o vídeo, uma pesquisa bastante séria. Estou devendo esse vídeo para ela, e depois sobre um outro anjo por nome Uriel. Então, com todo carinho, com todo respeito, uma pesquisa aqui bastante séria para você, tá? Se eu abaixar aqui a minha cabeça aqui um pouco, é porque eu estou lendo aqui neste rascunho ao qual eu fiz, tá? Então vamos falar desse arcanjo Rafael, da onde ele surgiu, tá? Falar alguma coisa a respeito. Mas antes disso, precisamos falar de Tobias, né? Que é neste livro que está escrito a respeito do arcanjo Rafael. Se você nunca ouviu falar, vai estar ouvindo falar agora. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque é bastante sério aquilo que vai ser dito aqui. Bom, no livro de Tobias, como eu já havia falado, né, nós encontramos aí Rafael como se fosse um dos 7 arcanjos. Ele próprio diz isso, tá? Um dos 7 arcanjos. E segundo o entendimento católico, seria ele que, com um desses 7 arcanjos, agitavam as águas que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 5, de versículo 4. Tá? Nós não encontramos essa informação a não ser no livro de Tobias. O que mais? Vamos falar agora aqui um pouquinho, aqui, já adentrando aqui, sobre o arcanjo Rafael. E nós falamos assim em seguida sobre Tobias e voltamos aí para o arcanjo Rafael. Bom, o arcanjo Rafael, ele é visto como um padroeiro, né, dos jovens, até por conta de Tobias, que era muito jovem. Também ele é aí o padroeiro dos cegos. As pessoas acreditam que ele possa curar. E isso nós estamos falando o que se pensa a respeito, a informação que nós temos a respeito, né? Também cura os enfermos no geral e médicos, né? Ele atua aí ajudando aí os médicos na cura, enfim. Até por conta que Tobias também tinha um problema nos olhos e foi curado, segundo o que diz o livro de Tobias. Livro de Tobias. Tobias, ele era um jovem, tá? Ele é o personagem principal do próprio livro que leva o seu nome, tá? Autoria e data. Bom, este livro foi escrito por volta de 200 anos antes de Cristo. E quando você vê um livro escrito, tá? Isso é uma informação importante. Quando você vê um livro escrito e dizendo ele ser bíblico e tal, com alguma confirmação, a partir de 200 anos antes de Cristo, então você pode ter aí algumas dúvidas a respeito da veracidade deste livro, que nós vamos ver mais para frente. Nós vamos dar continuidade aqui, tá? Porque este período seria um período, esses 200 anos, né, antes de Cristo. Nós vamos ver Jesus aí no primeiro século. Esses 200 anos antes de Cristo é conhecido como o período de silêncio. Eu já falei isso em outros vídeos. Eu gostaria que você, assim, se pudesse, ver se aqui os outros vídeos falando a respeito de anjos aqui no canal,
e você vai encontrar essa informação, período interbíblico ou período intertestamentário, como é conhecido, período de silêncio. Qual é esse período? O período de 400 anos de silêncio, que Deus não utilizou ninguém para escrever as Sagradas Escrituras. Se você quiser saber a respeito do período interbíblico, intertestamentário, período de silêncio, você procura aí no Google e você vai ter muitas informações a respeito dos livros apócrifos. Tudo bem? Então vamos lá. Então, 200 anos antes de Cristo. E esse período interbíblico é o período que leva aí de Malaquias, para você saber, né, a respeito do período intertestamentário, interbíblico, período de silêncio. É o último livro do Antigo Testamento, que nós assim chamamos, de Malaquias, até que veio se escrever, né, o livro de Mateus, como nós encontramos. Na verdade, o primeiro livro seria Marcos, mas na cronologia, da forma que foi escrito, não foi escrito dentro de uma cronologia, e da forma que nós temos aí a Bíblia Sagrada, escrita da forma que nós conhecemos, tanto católico como como é que eu diria, aqueles que são da Reforma, aqueles que são os evangélicos no geral, e enfim, nós temos aí essa organização sendo o primeiro livro como Mateus, né, na Bíblia. Então é este período de Malaquias, esse período até o livro de Mateus. Tá? Esse período de 400 anos Deus não falou com o ser humano usando ali vasos para que se fizesse aí uma inscrição de um livro sagrado. Tá bom? Só para conhecimento, procure aí livros apócrifos. Bom, o livro de Tobias conta a história de duas famílias que elas são deportadas para Nínive, né, Mesopotâmia, e Ecbatânia na Pérsia. E aí é onde tem o desenrolar dessa história, e nós vamos entrar daqui a pouquinho já sobre o arcanjo Rafael. Bom, a história conta que o chefe de família que foi para Nínive, dessas famílias que foram deportadas, né, ele ficou cego e aí manda o seu filho Tobias, que é o personagem principal aqui do livro, buscar um dinheiro que ele tinha deixado ainda quando novo, né, com um cidadão por nome Gabes. E ele foi, e nessa viagem, né, que Tobias foi, mandou do seu pai pegar esse dinheiro, porque ele tinha ficado cego. Nessa mesma viagem, ele foi protegido pelo arcanjo, aí onde entra o arcanjo Rafael, tá bom? Tobias acaba se casando com a sua prima, né, por nome Sária, que estava lá em Ecbatânia, se é esse o nome, não sei se eu pronunciei certo. Ela tinha sido possuída por um demônio chamado Asmodeus, né, no caso aqui, Asmodeus. E aqui já temos uma contradição bastante clara, né? Porque este demônio, ele não é o chefe dos demônios, o chefe dos demônios, dos daimons, né? Segundo o ocultismo, quem é o chefe do demônio? O chefe dos demônios é Beelzebul, no caso, né? Que é o chefe dos demônios. Então ele é um dos piores demônios que tem, digamos assim, acima de Asmodeus, né? Então aqui uma contradiçãozinha simples, a gente também não vai entrar aqui neste mérito de questão. Curiosidade sobre o livro de Tobias. O livro de Tobias, quando foi escrito, ele estava aí neste período, né, das conquistas de Alexandre o Grande, querendo que todo mundo falasse aí o grego, né? Esse período helenístico. Para curiosidade aí, para que você aprenda um pouco mais, o livro de Tobias, para que você tenha uma ideia, o livro de Tobias, ele não conta uma história real que realmente aconteceu. Mas espera aí, como assim? Eu tenho aprendido que a história é real. Pois até na tradução, aqueles que fizeram a tradução deste livro de Tobias e outros livros, eles sabem que isso não é nada mais, nada menos do que uma novela, do que um romance. Eles sabiam. Então você vai achar essas informações pesquisando. Tá? Me desculpe eu estar olhando aqui para aqui o rascunho que eu fiz, tá? O esboço que eu fiz, mas é para que você entenda a coisa. Bom, se a canocidade da Bíblia, ou seja, os livros que foram escritos que realmente pertencem à Bíblia Sagrada,
Se aqui desentoa de alguma coisa que diz as Sagradas Escrituras, não deveria ser colocado este livro, a não ser a título de curiosidade, mas não como um vídeo, como um livro, desculpa aqui me corrigindo, como um livro que fosse um livro verídico. Existem 3 tipos de livros que nós encontramos e as suas definições: os hagiográficos, tá? Os agrafos e os apócrifos. Os hagiográficos são os que são comprovados a sua canonicidade, os agrafos são supostamente verdades e os apócrifos não têm comprovação bíblica. Bom, aonde é que nós encontramos, para ficar mais claro ainda, fora o período testamentário ou interbíblico, que esses livros não teve uma inspiração, porque Deus não falou, foi um período de silêncio de Deus para que se inspirasse e escrevesse um livro, portanto qualquer livro que foi escrito dizendo que ele com a autoridade de Deus ou pelo Espírito Santo de Deus, nesse sentido, para que fizesse parte da Escritura, não há base bíblica. E é onde nós encontramos um erro, e aqui a gente já termina. O primeiro erro, um dos erros, tá? É que Tobias, né, perguntando quem era esse anjo por nome, né, esse arcanjo Rafael, ele acaba mentindo, dizendo que o nome dele é Azarias, filho do grande Ananias. Bom, se você for ver na Bíblia, um anjo ele não pode mentir. Ele não deve mentir e ele não pode mentir. Se ele é um anjo de Deus, ou filho de Deus, ele não tem como mentir. Se um anjo está mentindo, este anjo não provém de Deus. Aqui está uma prova cabal disso. Mas onde é que eu acho isso? Bom, eu estou aqui, ó, para não dizer, né, esse assunto é um assunto bastante sério, livros de Tobias. Não sei se dá para você ler aí, ó, livro de Tobias. Livro de Tobias. Estou aqui com a Bíblia que vai te comprovar isso. Onde eu posso achar isso? Você pode achar na Bíblia Ave Maria, na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia Teb ou outras Bíblias ecumênicas, tá? Mas aonde está o capítulo da onde você leu isso, que este anjo ele mente, tá? Que ele mentiu no caso, né? Tá lá no livro de Tobias, você vai achar isso na Bíblia Ave Maria, capítulo 5 e versículo 18. Tá? Desde já eu quero agradecer e para que você que de repente fazia devoção a este arcanjo, né, que nós não devemos fazer para nenhum anjo, nenhuma devoção a não ser somente a Deus, saiba que este anjo, por estudos e mais estudo, ele não existe, por questão dos livros apócrifos, nesse sentido pelo período intertestamentário e por esta mentira a qual ele professou aqui dizendo que era Azarias, filho do grande Ananias. Um anjo não mente. Desde já agradeço, até o próximo vídeo, quem sabe falando aí sobre Uriel. Um abraço a todos, compartilhe o vídeo e que Deus abençoe.